Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à nossa oração da noite. Hoje nós vamos falar sobre ajuste de foco. Nós vamos ministrar uma palavra muito importante que vai fazer você mudar muito a tua compreensão a respeito de chamado, a respeito de vida natural e a respeito de vida espiritual. Vai talvez te conduza a mudar a tua perspectiva a respeito da tua própria vida, talvez os teus sonhos, e quem sabe hoje você faça até mudanças a respeito das escolhas que você tem feito para o teu futuro. Amém? Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor, quero te dar as boas-vindas. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva agora, marque o sininho para que você possa ser avisado a cada nova publicação. Deixa o teu joinha aqui neste vídeo, porque assim o YouTube ele divulga esse vídeo para outras pessoas. E o mais importante, meu irmão, deixe nos comentários, querida, os teus pedidos de oração. Eu e intercessores queridos, pessoas comprometidas com o Senhor, estaremos orando por você, pela tua casa e pela tua família. Amém? Deixe os teus pedidos para que nós possamos clamar a Deus por você. Vamos falar então um pouco sobre ajuste no foco. Nós conduzimos as nossas decisões, as nossas escolhas naturais, mediante as impressões que formam a nossa percepção. Você está entendendo? Permita-me repetir. Nós tomamos decisões, nós fazemos escolhas de acordo com as impressões que formam a nossa percepção. As impressões que nós temos, elas vêm através dos nossos sentidos. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nos toca ou aquilo que nós tocamos. Você está entendendo? São os nossos sentidos. Lembra-se quando você estudou na escola sobre os 5 sentidos? Visão, paladar, audição e por aí vai? As nossas impressões a respeito das coisas ao nosso derredor, elas vêm através desses sentidos. E a percepção que nós temos daquilo que nós recebemos de informação através dos nossos sentidos, ou seja, aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós sentimos, a percepção que nós temos, a percepção está associada à nossa história de vida. Aquilo que aprendemos, aos nossos traumas, aos nossos medos, às nossas dúvidas, às nossas certezas e por aí vai. Então as impressões que nós temos das coisas ao nosso derredor formam a nossa percepção. E da nossa percepção das coisas ao nosso derredor, nós tomamos decisões, fazemos escolhas. Ao viver para Deus, quando nós escolhemos caminhar com Deus, nós precisamos voltar os nossos olhos para a vida do apóstolo Paulo, sem dúvida nenhuma, o maior de todos os apóstolos. O apóstolo Paulo ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É bonito de se falar, extremamente difícil de se viver. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo ele conduzia as suas missões, o seu trabalho de evangelismo do dia a dia, seguindo não as suas impressões e não as suas percepções baseadas na sua história de vida, nos seus traumas, seus medos, naquilo que ele era bom e naquilo que ele era ruim. Ele conduzia a sua caminhada, as suas missões, seu trabalho, seu dia a dia, seguindo as impressões do Espírito Santo de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, significa que Paulo, ao fazer escolhas, ele fazia mediante as impressões que ele recebia pelo que ele via, pelo que ele ouvia, pelo que ele sentia, mas a percepção dele passava não só pela sua história pessoal, não só pelos seus medos, traumas, alegrias, certezas e dúvidas,
mas passava pelo filtro do Espírito Santo de Deus. E agora sim ele fazia suas escolhas conduzidas pelo Espírito e não pelos seus sentimentos, não pela sua história, não pela sua limitação carnal, mas pelo Espírito. Você está entendendo isso? Vamos ler aqui Atos 20, versículos de número 22 a 24. Preste bem atenção a essa leitura, irmãos, ela é muito importante para nós. Diz assim: sinto-me impelido a ir a Jerusalém. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Sinto-me impelido a ir a Jerusalém. Não sei em absoluto o que irá acontecer quando chegar lá. Ok? Só sei que não será um mar de rosas, pois o Espírito Santo me alertou de que me aguardam sofrimentos e prisões. Presta bem atenção nesse discurso de Paulo. Mas isso pouco importa. Paulo é incrível, olha o que ele diz mais. O que mais me interessa é terminar o que Deus começou. A tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu. Fazer que todos com os quais me encontre... Olha, irmãos, eu preciso reler esse pedacinho aqui. Olha só o que Paulo fala. O que mais me interessa é terminar o que Deus começou. 2 pontos. O que Deus começou? A tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu. Fazer que todos, olha só, queridos, todos com os quais eu me encontre, tomem conhecimento da extraordinária graça de Deus. Todos com os quais eu me encontre. Amém? É um grande desafio. Peço para que o Senhor Jesus ele possa ministrar profundamente os nossos corações com base nestas palavras de Atos 20, 22 a 24. Que nós possamos sair daqui vivificados e transformados pela palavra do Senhor. No primeiro versículo desse texto que nós acabamos de ler, o versículo de número 22 de Atos 20, o apóstolo Paulo ele nos fala a respeito da sua impressão. Daquilo que ele via, daquilo que ele sentia, daquilo que ele ouvia, ele teve uma impressão. Foi a percepção pessoal dele como ser humano. Ok? Sinto-me impelido a ir a Jerusalém. Ele não tinha, assim, muitos detalhes daquilo que ele teria que fazer. Ele não tinha detalhes a respeito da sua tarefa, da sua missão. O que ele sabia era o propósito. O propósito, sim, estava claro. É como Abraão. Quando Deus chamou Abraão, o que Deus falou para Abraão? Sai da tua casa, sai da tua parentela e vá para o lugar que eu ainda te mostrarei. Ele não tinha detalhes, ele sabia o propósito. Deus o havia convocado para ser pai de uma nação. E Deus tinha um propósito claro para a vida do apóstolo Paulo. Fazer que todos com os quais me encontrem tomem conhecimento da extraordinária graça de Deus. O propósito estava claro. Outra coisa que estava clara para Paulo eram os desafios da sua missão. Ele sabia que não seria fácil, que não era algo confortável, não era algo simples, era algo extremamente desafiador. Quando Paulo ele chega em Cesareia, um profeta se aproxima de Paulo e ele traz uma palavra para Paulo. Ele trazia uma profecia para Paulo. Uma profecia que dizia que ele seria preso em Jerusalém. E o que os irmãos em Cristo, as demais pessoas da igreja, inclusive Lucas, que é o escritor do livro histórico de Atos, esses irmãos em Cristo insistiram para que Paulo não fosse. Paulo, não vá. Paulo é perigoso demais. Paulo é muito arriscado. Fique aqui, Paulo. Olha só o que a palavra nos diz aqui em Atos, dando sequência em Atos ainda, no capítulo de número 21, agora os versículos de número 11 a 13. São 3 versículos, mas olha que impressionante isso daqui, irmãos. Olha o que diz.
Vai falar agora desse profeta. Ele encaminhou-se diretamente para Paulo. Olha o que o profeta faz. Pegou o cinto dele, o cinto de Paulo, e num gesto dramático, amarrou-se mãos e pés e disse: isto é o que o Espírito Santo diz. Os judeus de Jerusalém irão prender o homem a quem este cinto pertence. De quem era o cinto? De Paulo. Desta maneira, e vão entregá-lo a pagãos muito maus. Como é que o profeta estava? Com as mãos e pés amarrados. Os judeus de Jerusalém, olha a profecia, os judeus de Jerusalém irão prender o homem a quem este cinto pertence. Desta maneira, e vão entregá-lo a pagãos muito maus. Continua o texto, ó. Quando ouvimos isso, olha Lucas falando, Lucas é o autor de Atos. Quando ouvimos isso, esse plural aqui, é ele e os demais irmãos da igreja. Todos nós imploramos. Olha que palavra forte que Lucas escolheu. Veja o sentimento que havia neles, de preocupação, de zelo por Paulo. Todos nós imploramos a Paulo que deixasse de ser teimoso. Adorei isso daqui. E desistisse da viagem a Jerusalém. Paulo, seu teimoso, para! Você não está vendo que vai dar errado? Você não está vendo que você vai ser preso? Você não está vendo que os homens são maus? Olha como é que continua o texto. Mas Paulo, ele diz o texto aqui, né? Mas ele é Paulo. Mas Paulo foi irredutível. Olha o que Paulo fala, irmãos. Por que tudo isso? Por que todo esse drama? Tornando as coisas ainda mais difíceis para mim. Veja, vocês não estão vendo que vocês estão dificultando para mim? Olha o que ele diz aqui depois. Vocês não entendem. Olha o que Paulo vai falar agora, irmãos. A questão não é o que vão fazer a mim em Jerusalém. Se vão me prender ou me matar. Mas o que o Senhor Jesus irá fazer por meio da minha obediência. Não conseguem ver isso? Paulo é fantástico. Permita reler aqui, ó. A questão não é o que vão fazer a mim em Jerusalém. O que iam fazer com ele? Ser preso e ser entregue a pagãos maus. Mas essa não é a questão segundo o coração de Paulo. Segundo aquilo que o Espírito estava impelindo ele a fazer. Segundo o propósito claro que Paulo tinha dentro de si mesmo. A questão não é o que vão fazer a mim em Jerusalém, se vão me prender ou me matar. Mas o que o Senhor Jesus irá fazer por meio da minha obediência. E ele fecha de uma forma espetacular, né, irmãos? Não conseguem ver isso? Qual que é a resposta mais lógica aqui? Não. A gente não consegue ver. A gente só está vendo o risco, o perigo, a prisão, quem sabe, a própria morte. Paulo estava vendo o cumprimento do propósito, o cumprimento da sua missão, do porquê dele ter sido chamado. Nós precisamos nos fazer uma pergunta agora. Quantos de nós, será que você, ao recebermos uma profecia, sabe, como essa que Paulo recebeu, a recebermos um sinal como esse que Paulo recebeu, não entenderíamos que Deus estava nos advertindo para não irmos? Será que diante de uma profecia como essa, nós não entenderíamos que Deus estava, na verdade, nos dando um livramento, que nós deveríamos permanecer onde estávamos, na Cesareia? Quantos de nós não seríamos roubados, enganados, entorpecidos pela nossa razão humana, pela nossa história de vida, pelo nosso conhecimento, pela nossa lógica e, por que não, pelo bom senso? Quantos de nós não afirmaríamos com firmeza: Deus me livrou? Ai, queridos,
Nós conhecemos tão pouco a respeito de Deus. Nós conhecemos tão pouco a respeito da palavra. Nós ainda conhecemos tão pouco a respeito de coisas espirituais. Agora, tudo isso que Paulo viveu, a postura dele, todo esse texto que nós lemos aqui agora, traz para nós algumas lições muito importantes. A primeira delas é a seguinte: é sobre obediência. Nós, muitas vezes, gostamos da rebeldia. O mundo nos ensinou que é bonito ser independente. O mundo quer que nós abracemos uma mentira ou uma mentirosa liberdade que se chama pecado. Agora, a obediência de Paulo nos ensina algo importante. Preste bem atenção no que eu vou te falar. O caminho da obediência nem sempre, ou quase nunca, é um caminho de conveniência. Você entendeu o que eu falei? O caminho da obediência nem sempre, ou melhor falando, irmãos, quase nunca, é um caminho de conveniência. Não é muitas vezes e não é quase nunca um caminho que, humanamente falando, nos convém. Porque não nos privilegia, não nos favorece. Muitas vezes não contribuirá para aquilo que humanamente nós desejamos viver. Não é confortável. O caminho da obediência nem sempre ou quase nunca é um caminho confortável. Mas uma coisa nós sabemos: a Bíblia nos afirma que a vontade de Deus, porque nós estamos falando de obedecermos à vontade do Senhor, que a vontade de Deus, ela é o quê? Porque ela é qualificada e ela é definida na Bíblia. A Bíblia diz, e se você crê que a Bíblia é verdade, a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Sendo assim, qual que é a conclusão? O caminho da obediência, ele é bom, ele é perfeito e ele é agradável. Isso nos leva a uma outra pergunta. É bom, perfeito e agradável para quem? É bom para quem? Agora, o apóstolo Paulo deixa isso muito bem claro no último versículo. Ele deixa muito claro que o foco não era o bem-estar dele. Que o foco, o alvo, não é o que iria acontecer com ele, mas o que iria acontecer através dele. Você entendeu isso? O que iria acontecer através da vida dele, o que iria acontecer através da obediência dele, o que iria acontecer através da escolha dele, não conduzido pelos seus sentimentos, pela sua história, por quem ele era, mas pelo Espírito de Deus. O que iria acontecer através dele e não a ele. Aqui é que muitos sucumbem, aqui é que muitos falham, aqui é que muitos desistem. Porque para muitos de nós falta maturidade espiritual. O apóstolo Paulo está falando de uma obediência integral. Os próprios irmãos em Cristo, o próprio Lucas, ele se colocou reticente a respeito dessa obediência. Veja que quando o apóstolo Paulo ele se coloca como imitador de Cristo, porque ele se apresenta assim, que ele fala para os seus discípulos: sede meus imitadores como eu sou de Jesus Cristo. Jesus, quando foi para a cruz, ele abraçou uma obediência integral. Na sua oração, no Getsêmani, Jesus fala: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus, por si mesmo, ele não queria ir para a cruz. Ele olhava para a cruz e via a morte. Ele ouvia falar da cruz e ouvia falar de dores. Ele pensava naquela cruz nos seus ombros e os pregos atravessando a sua carne e pensava em sofrimento. Mas o Espírito Santo de Deus lembrava a Cristo do propósito.
da salvação de toda a humanidade. E o apóstolo Paulo, como imitador de Cristo, ele abraçou a obediência integral, com o objetivo: todos aqueles que cruzarem comigo, eles vão conhecer a graça do Pai, o quão maravilhoso que é o nosso Deus. Obediência integral exige de nós, irmãos, maturidade. Talvez nós possamos utilizar uma palavra mais, como uma maturidade total, se é que isso existe. Mas uma maturidade que nós precisamos buscar. E essa maturidade espiritual, que não está associada a uma maturidade humana. A maturidade humana é muito importante, a tua idade é importante, as experiências que você teve humanamente são importantes. Mas nós estamos falando de uma maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual, ela está associada a um ajuste de foco, que é o tema da nossa palavra aqui na oração da noite. Ela está associada a um ajuste de foco. Com uma maturidade espiritual, nós passamos a construir as nossas decisões, nós passamos a fazer escolhas, não mais baseados nos nossos sentimentos deformados. Porque a palavra diz que o nosso coração, ele é enganoso. Não mais baseadas, decisões não mais baseadas na nossa história de vida, nos nossos medos e traumas, certezas e dúvidas. Mas nós passamos a construir as nossas decisões, tomamos as nossas escolhas com base no propósito. Nós temos sentimentos, irmãos. Deus nos fez assim, com sentimentos. Existe aquilo que os psicólogos chamam de sentimentos primários: a alegria, a tristeza, a surpresa, até mesmo o nojo, né? Os psicólogos dizem que até o nojo são sentimentos primários. Esses sentimentos primários, os psicólogos acreditam que estão em todas as pessoas. Existem os sentimentos primários e os secundários. Os secundários, eles são construídos. A cultura nos traz, a educação nos traz, mas os sentimentos primários todos nós temos. Deus nos fez assim. E os sentimentos que estão em nós, que fazem parte das nossas vidas, eles têm as suas funções. Uma delas é de adaptação. E outro dia nós podemos falar um pouco mais sobre isso. Agora nós precisamos entender, apesar dos nossos sentimentos terem a sua importância, terem a sua função, contudo, entretanto, entre estas funções dos sentimentos não está inclusa algo que nós precisamos muito, que se chama direção. Não está em nossos sentimentos a direção para tomarmos a decisão correta. Ter sentimentos, tristezas, alegrias, surpresas, é natural. Nós vamos tê-los, porque nós somos humanos, Deus nos fez assim. Mas uma vez que nós abraçamos a maturidade, que nós escolhemos o caminho da maturidade, passamos a não mais sermos guiados pelos sentimentos como de medo, insegurança, desânimo, ansiedade ou frustração. Esses sentimentos não nos conduzem mais. Pessoas espiritualmente maduras estão sujeitas aos sentimentos como qualquer outra pessoa, mas não são dirigidas por suas emoções. E eu vou te dizer mais: tampouco são conduzidas pela sua razão. Eu estou falando de maturidade espiritual. Tampouco são conduzidas por suas razões limitantes. Mas são conduzidas pelo que então? São conduzidas por uma visão. Pelo propósito. Pela visão que Deus te deu. Quantos de nós, meus irmãos, travamos constantemente lutas contra os nossos sentimentos? Quantos de nós já nos rendemos aos nossos sentimentos? E quantos de nós estamos sendo conduzidos
e os sentimentos tomaram a autoridade e as rédeas das nossas próprias vidas. Nós precisamos hoje tomar uma decisão, fazer uma escolha. E a escolha que nós precisamos decidir hoje, por isso que você está aqui nessa oração da noite, é escolher em parar. Parar de se dobrar aos teus sentimentos. Ao invés de você se curvar aos teus sentimentos, você se curvar em oração. Você está entendendo? Curve-se não aos teus sentimentos, mas curve-se para orar. E Deus, ele vai te visitar com uma visão clara a respeito da direção que você precisa tomar para a tua vida, para o teu casamento, para o teu ministério, para a tua carreira, para tudo na tua vida. Se você está passando por um desafio de luta contra os teus sentimentos, se aí dentro de você está uma grande bagunça, está uma grande batalha, na tua mente, no teu coração, nas tuas emoções, a direção de Deus para você hoje é: não se dobre diante das tuas emoções, não se dobre diante dos teus sentimentos, renda-se em oração para receber de Deus uma visão e uma visão espiritual. Eu preciso ler com vocês aqui, nós estamos quase acabando, no livro de Tiago. Esse Tiago aqui que nos escreve, ele foi irmão de Jesus. Tiago, ele se converteu, esse não é o apóstolo, porque o Tiago foi o primeiro apóstolo a ser morto. Esse Tiago foi irmão de Jesus que se converteu após a morte e ressurreição de Jesus. E ele nos diz assim, são 7 versículos, permita-me ler, preste atenção por favor, diz assim, Tiago capítulo número 1, versículos de número 5 a 12. Eu vou ler rapidamente, preste atenção. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Como eu adoro a palavra de Deus, irmãos. Eu estou tentando ler rápido, mas eu não vou conseguir. Eu vou reler isso daqui, olha. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente, o quê? Especial. Vocês verão que a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Olha só, irmãos. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, o que eu faço? Orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade sem pensar 2 vezes. Os que duvidam quando oram são como as ondas do mar, levadas pelo vento. Não pensem que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam atitude e sempre duvidam de tudo. Preste bem atenção, irmãos. Quando os que estão numa pior melhorarem de vida, podem comemorar. E quando os ricos de nariz empinado perderem tudo e tiverem de viver na pior, comemorem também. As riquezas têm vida curta, como a flor do campo. Não dá para contar com ela. Vocês sabem que o sol se levanta, esquenta e o seu calor intenso faz a flor murchar. Suas pétalas secam e antes que se dê conta sua bela aparência, se foi. É isso que acontece com as riquezas. Tudo é tão passageiro que quando todos começam a admirá-las, num piscar de olhos, já se foram. Fechando aqui, irmãos. Aquele que encara lutas e aflições e as superam é um felizardo. Aquele que encara lutas e aflições e as superam é um felizardo. É gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. Eles receberão como recompensa o que, irmãos? A vida plena.
Olha que texto maravilhoso. Se você puder, volte um pouco o vídeo e releia isso daqui, ouça mais uma vez. A pergunta que eu te faço hoje, e a pergunta que eu te convido para que você faça para Deus hoje, para que você pergunte algo para Deus e silencie o teu coração para ouvir a resposta dele, porque Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que responde. Pergunte hoje para o teu Pai, para Deus: Pai, qual o nível de maturidade, a qual nível de maturidade você quer me levar? Pergunte isso para Deus. Deus, a qual nível de maturidade você quer me levar? Amém? E permita que Ele fale contigo, para que você faça assim um ajuste de foco, para que Deus te dê uma visão, para que Deus te conduza por um caminho de maturidade. Eu quero te convidar para que você declare algo comigo. Diga assim comigo: eu vou ouvir a voz de Deus, sempre em primeiro lugar. Eu vou obedecer e corresponder, mesmo quando não for conveniente. Eu vou prosseguir, mesmo quando pessoas que me amam tentarem me proteger, abordando razões que divergem dos planos de Deus. Meu foco não está no que pode acontecer a mim, mas assim como Paulo, o meu foco está no que Deus fará através de mim, através da minha vida e através da minha obediência, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor estenda as mãos sobre ti e tenha misericórdia de ti. Eu te envio para uma vida plena, uma vida de obediência, uma vida de ajuste de foco. Que o Senhor te conduza por toda a tua vida e em todos os teus caminhos. Como servo e ministro do Senhor, eu te abençoo. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Que você agora seja um instrumento nas mãos do Senhor. Que você viva esta palavra. Que você coloque-a em prática. Que ela seja a palavra rema na tua vida, uma palavra viva. E que você tenha sabedoria e misericórdia de tantas pessoas que você conhece e que não tiveram acesso a essa palavra como você teve. Irmão, compartilhe essa mensagem com todas as pessoas que você puder. Não só compartilhe, mas envie mensagens estimulando as pessoas para que a ouçam, para que a vivam. Ao fazer isso, você conduzirá muitos a uma mudança muito séria a respeito das suas próprias vidas. Que Deus o abençoe profundamente e o conduza por caminhos de maravilhas, de milagres e de grandes bênçãos. Deus abençoe e até amanhã na nossa oração da noite às 21 horas aqui no nosso canal. Deus abençoe.